O tempo teve um papel importantíssimo na vida de Jesus. Tudo em seu ministério, em sua encarnação, seguia um plano. Mas isso não significava que ele negligenciava as pessoas. Pelo contrário, para aqueles que realmente estavam necessitados, ele parecia ter todo o tempo do mundo. Um relacionamento com Cristo necessita de tempo, dedicação, compromisso, doação. Ter um relacionamento significa ter tempo para a outra pessoa e realmente gastá-lo com essa pessoa. Jesus demonstra isso na cura da sogra de Pedro, conforme lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17, que diz: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus sempre teve consciência de garantir que se cumprissem os requisitos das profecias que precederam a sua vinda. E aqui em Cafarnaum, ele cumpriu o que foi dito em Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus faz isso ainda hoje. Ele nos ajuda a suportar os fardos da vida. Ele nos dá a sua força e seu conforto. Nós só precisamos nos voltar para Ele quando estivermos sofrendo, quando estivermos sozinhos, quando estivermos perdidos, quando estivermos com medo. Cristo espera de braços abertos por seus filhos, disposto e pronto para ouvir nossos problemas e proporcionar a paz que somente Ele pode conceder. Como podemos ter certeza disso? Veja como ele realizou a cura da sogra de Pedro. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, que também registram esse milagre, é dito que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. Jesus sabia que havia um problema com a sogra de Pedro. Quando Jesus curou o filho do oficial do rei, também em Cafarnaum, simplesmente disse ao pai que seu filho foi curado, e assim foi feito. Na agenda lotada de Jesus, ele poderia ter feito o mesmo com Pedro. Ele poderia ter dito: Pedro, você sabe que eu só preciso dizer uma palavra e sua sogra será curada. Mas não foi assim que Jesus a curou. Ele foi visitar pessoalmente a sogra de Pedro. Ele fez questão de ir ao lado da cama e repreender a febre. Ele não precisava fazer nada disso. No entanto, ele fez. Então veja o que aconteceu depois disso. Quando as pessoas trouxeram seus doentes e endemoninhados, Jesus ficou lá e os curou ou expulsou os demônios que os atormentavam. Não temos nenhuma evidência que comprove que Jesus enviou alguém para casa de mãos vazias. Não temos registro dele dizendo algo como: marque um horário, ou perguntando: o que você tem para me oferecer? Talvez essas sejam as palavras de alguns falsos profetas de nossos dias, mas Jesus teve tempo para aqueles que realmente precisavam dele. Ele tem tempo para nós agora. É justo que também tenhamos tempo para aqueles que precisam de nós. Talvez você que é refém do tempo, olhando para o relógio, cochichasse ao ouvido de Jesus: Senhor, sua agenda! Estamos atrasados, não podemos ficar mais nenhum minuto, vai ser preciso cancelar o próximo milagre. Mas deixe-me dizer, Jesus estava dentro do cronograma. Vemos isso na maneira como ele lidou com os demônios. Eles tentaram gritar e chamar a atenção para ele. No entanto, Jesus não os deixou falar. Eles sabiam que ele era o Messias, e atrair muita atenção neste ponto de seu ministério significaria que o plano seria interrompido, e com isso, tudo o que Jesus veio fazer poderia não ser feito. Além disso, aquele momento não era sobre Jesus, era sobre as pessoas que ele estava cuidando.
Veja, nosso Deus sempre tem o direito de pedir que sejamos humildes e servos. Somos lembrados disso por Paulo em sua carta aos Filipenses no capítulo 2. Mas nós vemos isso aqui, nesse milagre, demonstrado pelas ações de nosso Salvador, quando Jesus coloca as necessidades das pessoas que vêm a Ele, acima das suas próprias necessidades. Todos nós temos nossos horários ocupados. Parece que temos mais a fazer do que as 24 horas do dia. O ativismo nos consome, as preocupações nos afadigam, os compromissos nos sufocam. Aí começamos a adoecer física e emocionalmente. Cristo sabe exatamente o que estamos passando. Ele lidou com as pessoas com as mesmas pressões em situações como as que foram abordadas nos versículos que lemos em Mateus. Mas Jesus não pegou nenhum atalho, ele não dispersou de ninguém, ele não disse, ei, respeite meu tempo. Em vez disso, ele simplesmente ministrou a palavra, trazendo conforto e cura àqueles que vieram a ele. Se pudéssemos aplicar esta lição à nossa vida e valorizássemos o tempo que temos um com o outro, o tempo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com nossos irmãos, com o nosso próximo, certamente iríamos perceber o quanto esse tempo é valioso. E isso é verdade, especialmente no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Onde você tem aplicado o seu tempo ultimamente? Tem sido com pessoas ou em suas atividades pessoais? Tem passado tempo com o seu Salvador ou em busca de atividades de autossatisfação? Se queremos ser como Cristo, precisamos nos tornar cada vez mais bondosos, generosos, altruístas, dando do nosso tempo em amor ao nosso próximo, imitando Cristo, que deu o seu tempo, a sua vida, por cada um de nós. Amém.